Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos chegando aqui na nossa aula da unidade 2 da categoria 0 Nanocuriosos. E essa categoria onde a gente se preocupa em trazer um conteúdo adequado ao nível cognitivo dos estudantes, estudantes esses que têm aí até 10, 11 anos de idade e que vão até o 5º ano do ensino fundamental 1. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre tamanhos, explicamos sobre a relação de escalas, passamos a mostrar o quão pequeno é o mundo nano. Chegou a hora da gente explicar que quando a gente reduz demais o tamanho de um material, a gente, portanto, muda as propriedades e aí coisas incríveis passam a acontecer. Vem comigo aqui na tela porque a aula de hoje é quando fica pequeno, fica mágico, isso mesmo. Então, quando fica pequeno, fica mágico, ou seja, se eu mudar demais o tamanho, novas propriedades surgem, inclusive a cor. A cor é um exemplo de propriedade que surgem dos materiais. Deixa eu contar para vocês a história do ouro nanométrico. Muito bom. O ouro, como vocês sabem, ele é dourado, mas na forma nanométrica, as nanopartículas de ouro são vermelhas. Isso fica mais interessante e eu quero já começar essa aula provando isso para vocês. Deixa eu ver se o meu... muito bem, muito bem. Eu vou projetar e vou configurar aqui o meu tablet, porque eu quero levar vocês para esse momento onde eu mostro em loco uma nanopartícula de ouro muito bonitinha que eu tenho, que eu sintetizei no laboratório. Acho que ela vai aparecer agora. Vai, olha ela aqui, muito bem. Olha que interessante. Conforme eu falei com vocês, ó, uma nanopartícula de ouro, ela é vermelha. Olha que incrível, eu estou aí manuseando essa nanopartícula de ouro. Vocês estão vendo? Muito, muito linda. E vocês podem ver pelo aspecto, pela coloração. Eu tenho um momento ali, vou trazer ele aqui para vocês, em que eu coloco um laser nessa nanopartícula. E aí vocês vão conseguir ver o feixe, o rastro do feixe de laser ali. Então, enquanto as imagens do vídeo vão rolando aqui, ó, você está vendo aí uma nanopartícula de ouro, pois no mundo nanométrico o ouro não é vermelho, o ouro não é dourado, o ouro é vermelho. E isso é um exemplo claro de que quando nós reduzimos demais o tamanho do material, novas propriedades surgem deles, e um exemplo de propriedade, como eu já disse, é a cor. Tudo bem, pessoal? Muito legal esse experimento. Eu tenho nanopartículas de ouro, magnéticas, eu tenho diferentes tipos de nanopartículas, e pela primeira vez aqui, né, verdade, pela primeira vez na aula dos nanocuriosos, na categoria 0, nós temos a exibição de uma nanopartícula real, de um nanomaterial. Então, no mundo nano, o ouro não é dourado, o ouro possui coloração vermelha e é isso que a gente vai estudar nessa aula a partir de agora. Então, bora lá. Muito bem. Bom, você sabe muito bem que a cor de um ouro macroscópico, do ouro grandão, de uma barra de ouro, é dourado. Mas no mundo nano, o ouro nanométrico ou ouro na forma de nanopartícula possui coloração vermelha. E por incrível que pareça, os vitrais medievais, aquelas vitrais daquelas igrejas antigas, os artesãos medievais acabavam usando ali alguns compostos, algumas substâncias que acabavam gerando nanopartículas de ouro por acidente. Por isso que os vitrais dessas igrejas muito antigas possuem a coloração vermelha. Eles estavam fazendo nanotecnologia sem antes a palavra nanotecnologia existir, ou seja, há muito, muito tempo atrás. Beleza, pessoal? Muito bom. Então, nós sabemos disso, mas lá há mais de 700 anos, eles acabavam produzindo por acidente esses vitrais de coloração vermelha, esses vitrais medievais. Mas, professor, por que o ouro fica vermelho quando ele fica pequenininho? Por que o ouro muda de cor quando eu reduzo demais o tamanho dele? Muito bem. Primeira coisa que você tem que entender é quando você tem o átomo sozinho, como só o átomo de ouro ali, ele age de um jeito. Agora, quando você começa a agrupar átomos de ouro para formar uma nanopartícula, como essa imagem que está aqui do lado, aí
a propriedade que surge dessa nova nanopartícula, ela é diferente de quando ela está sozinha. Então o ouro que a gente está acostumado a ver dourado, ele tem uma característica na sua estrutura, enquanto a nanopartícula de ouro possui uma outra característica da sua estrutura. E como as estruturas são diferentes, as cores que elas exibem são diferentes. Então, no mundo nano, o agrupamento, a forma como os átomos se unem, gera novas propriedades. E lembrando, hein, aqui não tem nada de tinta, tudo bem? É uma resposta à interação da luz com a nanopartícula, com aquele frasquinho vermelhinho que o professor mostrou para vocês. E o mais interessante no mundo nano é que a cor depende do tamanho. Então, dependendo do tipo de nanomaterial que você está trabalhando, quando você muda o tamanho do nanomaterial, você muda a cor dele. E você pode ter diferentes tipos de cores. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Não sei se eu tenho uma imagem, olha que interessante. Qual é a cor? Deixa eu trazer a câmera aqui para mim. Qual é a cor qual é a cor da prata? A cor da prata é prateada, mas a cor da prata na forma nanométrica, ela é amarela. Olha aí que interessante, ó. Olha o frasco de nanopartículas de prata, vocês estão vendo aqui, e ele possui uma coloração amarela, porque no mundo nano, novas propriedades surgem dos materiais devido ao seu tamanho reduzido. Chamamos isso, parece um palavrão, mas não é, de efeitos quânticos devido ao tamanho reduzido. Mas tudo bem, não tem, você não precisa entender sobre quântica para enxergar que a cor é diferente, e aqui você está vendo pela primeira vez uma nanopartícula de prata. Vou botar ela grandona na tela para ficar mais bonito. Olha que interessante. Isso é uma nanopartícula de prata e eu estou ali com um laser fazendo um teste chamado teste do efeito Tyndall. E eu estou fazendo esse teste para provar que o que eu tenho ali é uma nanopartícula e não simplesmente um frasco colorido com corante amarelo, como queira dizer. Incrível, não é? Pois é, aqui na Olimpíada Nacional de Nanotecnologia a gente te entrega conteúdo de qualidade. Inclusive, venho te contar, se você não sabe, que existe uma planta que é chamada lótus. Ela possui a superfície de uma folha que odeia água. Basicamente, quando chove, a gotícula de chuva passa voando, passa correndo ali sobre a superfície dessa folha, arrastando toda a sujeira, deixando a superfície dela limpinha. Chamamos isso de efeito lótus. O efeito lótus é a folha da planta que nunca fica suja, porque quando chove, arrasta toda a sujeira. Isso é interessante, porque quando você leva essa substância ao microscópio, você percebe que lá na escala nanométrica existe um segredo. E o segredo são essa superfície com estruturas bem pequenininhas que parecem esses dentinhos, esses morrinhos, né? Esses espetinhos, como queiram dizer, onde essa substância está recoberta por uma camada de cera e acabam repelindo a água. Então a água não gosta de ficar em contato com a superfície dessa folha e, portanto, ela fica uma gotícula, ela fica esférica, que ela rola arrastando toda a sujeira. Bom, os cientistas não são bobos, né? Nós vamos lá, observamos esse exemplo na natureza e falamos assim: uau, e se eu copiar essa propriedade? E aí eles copiaram, criaram as roupas que não sujam. Tenho certeza que a sua mãe ia adorar se todas as suas roupas tivessem a propriedade de não sujar. Seja derramar ketchup, refrigerante, achocolatado, o que você quiser. Nada gruda na sua roupa. Já imaginou isso? Pois é, isso não é ficção, isso não é mentira, isso é uma verdade. Hoje já existem as roupas que não sujam e não molham. Então essas roupas que não sujam e não molham é apenas um dos diversos exemplos de efeitos nano na natureza, onde os cientistas vão lá e copiam essas propriedades e produzem inovações tecnológicas. Algo muito interessante também, pessoal, é a questão
dessa borboleta chamada Blue Morpho. Vou trazer vocês de novo para a tela do meu tablet aqui, ó. Deixa eu deixar grandão. Eu tenho essa borboleta. Vocês estão vendo ali essa borboleta de coloração azul. É a borboleta do gênero Blue Morpho e ela possui essa coloração diferente. E ali, logo ali atrás, vocês estão vendo ali, ó, tem uma borboletinha amarela. As cores delas são diferentes porque os fenômenos que geram essas cores são diferentes. Então vocês estão vendo aí um vídeo que eu gravei de um experimento que eu fiz com essas borboletas e eu quero trazer eles aqui para vocês. Mas voltando para a nossa videoaula, a cor da asa da borboleta Blue Morpho parece azul, mas a forma como ela é gerada é uma descoberta para você, para não chamar isso de mistério, né? Então, esse azul que está na asa da borboleta não tem nenhum tipo de pigmento, não tem nenhum tipo de corante, é basicamente a forma como a luz interage com a superfície dessa asa da borboleta, e isso se deve à presença de nanoestruturas, estruturas bem pequenininhas que acabam formando essa nova cor. Então, pessoal, basicamente no mundo nano, as regras são outras. Aqui no mundo nano, vocês sabem muito bem de que a cor, o jeito como a superfície se forma, ou a forma como a luz interage com os materiais, tudo isso tem comportamentos diferentes, tem realidades diferentes. Então, por exemplo, hoje no mundo nano, você tem a possibilidade de criar um protetor solar que ele não fica branco sobre a pele. Você tem a possibilidade de criar uma roupa que não suja, porque você aplica uma propriedade, que é a propriedade do efeito Lotus, na superfície dessa roupa. Você pode ter uma tela de celular indestrutível, porque você tem revestimentos poderosíssimos que você pode aplicar. Inclusive, há várias telas de celulares vendidas aí na internet que prometem isso. Assim como também você pode ter o vidro da janela da sua casa que se limpa sozinho. Tudo isso já é nanociência e nanotecnologia. Tudo isso são inovações tecnológicas produzidas pela nanotecnologia. E você precisa entender isso. Então, basicamente essa aula de hoje foi para levar você para o mundo nano, para te explicar que no mundo nano, devido ao seu tamanho muito pequeno, novas propriedades surgem dos materiais. E aí eu encerro essa aula de hoje perguntando para você, complete a frase. Se eu pudesse criar um material ou um superpoder nano, eu usaria ele para quê? Em que eu iria aplicar essa nova propriedade? Da mesma forma que a natureza criou novas propriedades, se você tivesse o poder na mão de criar propriedades novas, ou um dispositivo novo, ou uma inovação tecnológica, qual seria a solução que você pensaria? Para o meio ambiente? Para o mundo? Para resolver um problema dentro da sua família? Para curar alguém de uma doença terrível? Pare e pense, se você tiver um superpoder nano na sua mão, o que você desenvolveria? O que você mudaria? O que você pensaria? Fica aí a reflexão dessa aula de hoje. E para encerrar essa aula de hoje, pessoal, quero trazer vocês para um videozinho de uma menininha muito fofa, onde ela embarca no mundo nano. E quando ela embarca no mundo nano, ela descobre que se ela foi encolhendo, diminuindo de tamanho, ela vai percebendo as coisas de um jeito diferente. Vem comigo! Olha que interessante. A menininha vai aparecer agora no vídeo. Ela tá aparecendo aí no vídeo e nós vamos pedir licença para ela para tirar um fio de cabelo. Você sabe o que significa nano? Significa pequeno, muito pequeno. É 1 milhão de vezes menor que a menor medida de uma régua. Para ter uma ideia de como o nanômetro é mesmo pequeno, puxe um fio de cabelo da sua cabeça. Coragem, não vai doer. Muito boa essa parte. Muito bom. Peguei. Agora olhe bem para esse fio de cabelo. Não é muito grande, é? Se
você consegue ver com seus próprios olhos, você pode Se pudéssemos encolher você, deixando-a menor do que a menor coisa que você consegue ver a olho nu, o seu fio de cabelo ficaria bem mais interessante. Agora você está do tamanho de um glóbulo vermelho. Olha só. Seu fio de cabelo parece uma árvore enorme em comparação a você. Mesmo encolhida, você ainda é 1000 vezes maior para ser considerada nano. Para colocá-la em nanoescala, seria preciso encolhê-la para uma altura de 100 nanômetros. Muito legal essa parte, porque agora ela é encolhida para nanoescala, e quando ela é encolhida para nanoescala, tudo fica escuro, exatamente isso. Ela perde a referência da luz, porque ela está menor do que o menor comprimento de onda da luz visível, mas isso o vídeo vai explicar para vocês. Mas olha como a hemácia, que já é algo muito, muito pequeno, que eu não consigo ver com os meus próprios olhos, vai ficar extremamente grande quando a menina tem o tamanho da dimensão nanométrica. Vamos lá. Ei, quem apagou a luz? Você está menor do que o comprimento de onda de luz visível. Você está praticamente invisível. Para essa demonstração, vamos acender alguma... praticamente invisível. Sim, se você tem um tamanho menor que o menor comprimento de onda da luz visível, ninguém que usa a luz visível para enxergar alguma coisa vai conseguir te enxergar. Por isso que a gente diz que no mundo nano é o mundo invisível. Sim, o mundo invisível a partir do momento que eu preciso dessa luz branca que está me iluminando aqui nesse momento, da chamada luz visível, espectro visível, para fazer eu enxergar. Quando eu diminuo o tamanho das coisas, eu estou numa outra dimensão, numa nova fronteira. Bora seguir o vídeo. As luzes. Desse tamanho, o glóbulo vermelho é 1000 vezes maior do que você. Ele parece um estádio enorme. Bem-vinda à nanoescala. Você poderia segurar um vírus da gripe comum com as mãos sem muito esforço. O rinovírus tem apenas cerca de 30 nanômetros e fica praticamente impossível de ser visto ao lado de um glóbulo vermelho. Um glóbulo vermelho é grande demais para ser considerado nano, mas ele é composto de diversos tipos de nanomateriais. Se olhar bem de perto, você verá que as paredes externas da célula são estabilizadas por um esqueleto de proteína em um tipo de rede flexível. As barras e conectores que formam esta rede são consideradas parte de um nanomaterial. Sem essas nanoestruturas de reforço, a célula seria bem mais frágil e muito menos flexível. Ela não teria a chance de sobreviver no seu corpo. Tudo é composto de nanomateriais. Nanomateriais são uma organização de moléculas e átomos que, quando combinados, criam um elemento estável que pode formar materiais e estruturas bem maiores e mais complexos, incluindo este minúsculo fio de cabelo. Esse zoom out é maravilhoso, né? Praticamente saiu de dentro da menina e agora está mostrando para ela que ela foi encolhida, que ela foi reduzida a uma dimensão muito pequena, a ponto de ser da ordem de 1000 a 10.000 vezes menor do que um fio de cabelo, tá, pessoal? Para você ter uma ideia, um fio de cabelo aí chamado fio de cabelo grosso tem mais ou menos 70 microns, 80 microns. 70 microns, 80 microns são 70.000 vezes maior do que um nanômetro. Então, para você ter uma ideia do quão pequeno essa garotinha foi encolhida, e ela acessou o mundo nano, e é por isso que ela viu as coisas por uma perspectiva diferente. Muito bom o vídeo. Aposto que você nem imaginava que tinha tanta coisa nesse espaço minúsculo. Muito bom esse vídeo, sensacional. Eu gosto bastante, em todas as minhas aulas eu aplico esse vídeo, mostro, porque ele traz aí uma visão clara, né, de interpretação da relação de escala e de tamanho. Eu tenho certeza que você pensou diferente em cima desse vídeo. Pessoal, para finalizar, eu quero muito finalizar a aula dessa forma. Eu tenho um outro vídeo muito legal para exibir para vocês. Vocês sabem muito bem que hoje os nossos celulares são supercomputadores, né? Tem uma potência, tem uma capacidade de processamento muito grande. E esse vídeo aqui, ele vai mostrar para a gente como que os equipamentos, os componentes foram diminuindo de tamanho. Então hoje, para você ter um super microscópio eletrônico,
É porque você tem uma tecnologia avançada, você tem chips, transistores, componentes eletrônicos cada vez menores. Vem comigo que esse vídeo é muito legal e você precisa assistir ele. Eu vou tirar aqui vou diminuir o som dele para a gente poder começar aqui em cima desse vídeo. Mas se você volta em 1945, olha o tamanho dessa calculadora, desse computador. E aí você vai trazendo, você vai chegando ali em 1970, os computadores ganhando uma nova dimensão, uma nova característica. Olha que interessante isso. E vocês vão... E a chegada do Apple II, né, do Apple II, em 1977, você vai acompanhando essa evolução da tecnologia dentro desse mundo. Fica comigo, eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela miniaturização. Como que o tempo nos levou para a miniaturização dos componentes eletrônicos? Nós já abandonamos a era da microeletrônica, não se fala mais hoje em microeletrônica, só se fala hoje em nanoeletrônica. Nanoeletrônica porque os componentes, os dispositivos, os devices que estão embutidos em computadores, em tudo que você imagina, já estão em tamanhos tão pequenos que estão abaixo da microescala, já estão dentro da dimensão nanométrica. Tem muita coisa que está aí, que talvez você esteja vendo pela primeira vez, mas o objetivo desse vídeo é te mostrar a miniaturização das coisas. A ciência foi evoluindo ano a ano para tornar as coisas cada vez menor, mais poderosas, com a capacidade de processamento muito maior. Isso é incrível. Já estamos em 2022, hein? Olha ali, chegando aos transistores de 12 micros. Isso é muito grande, perto do que você tem hoje. Equipamentos aí como os iPhones, os telefones da Apple e da Samsung já trabalham com chips de 4 a 6 nanômetros de tamanho. Então, isso daí é grande demais perto da realidade que nós temos hoje. Então, nós estamos vendo aí o caminho da evolução da eletrônica. Belíssimo vídeo da Brit Education. Belíssimo vídeo. Eu gosto demais desse vídeo. Já chegamos na escala nanométrica, ó. Observe aqui, ó. 350 nanômetros. Já diminuímos. E ali dados impressionantes, né? Você tem milhões, hoje você tem bilhões de transistores dentro do seu celular, o que torna ele um supercomputador, um dispositivo de altíssima performance. Olha aí de novo, 45 nanômetros, já comparando ali com o tamanho de um vírus, né? Já 22 nanômetros, comparando com o anticorpo, com a estrutura do DNA, a bactéria lá no fundo, ó. Olha a bactéria lá no fundo. E aí, termina o vídeo. Muito bem, eu espero que você tenha curtido. A gente fica aqui nessa videoaula, mas ficou claro de uma vez por todas que o mundo nano é muito, muito pequeno. Um abraço, pessoal!